E aí, pessoas do bem, professor Beethoven, professor do Mundo Filosofia, agora um pouquinho diferente, e hoje eu quero conversar contigo sobre quais autores mais podem aparecer na prova do Enem. Toca essa vinheta linda que eu já tô com saudade! Quais autores mais podem aparecer na prova do Enem? Essa é uma pergunta que todo mundo nos envia e hoje eu quero responder essa pergunta contigo. Para que a gente possa começar essa conversa, é muito importante a gente fazer uma memória sobre os períodos que marcam a filosofia. Cada período histórico tem seus referenciais teóricos, tem seus autores, tem suas teorias e suas ideias. O chamado período pré-socrático, como o próprio nome já está dizendo, queridão, é aquele período que antecede o nosso grande mestre Sócrates de Atenas. E esse período, ele é chamado de período naturalista, pela preocupação que os caras tinham com o cosmos, a cosmologia. Na sequência do período pré-socrático, tu vai encontrar o miolo do pão. Tu vai encontrar o momento mais importante da história da filosofia, que é o período clássico, a era clássica. É o momento do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Esse período, ele é marcado pelas discussões políticas, pelas discussões éticas, pela vida na polis grega. Algumas surpresas geralmente aparecem na prova do Enem e a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, o período helênico, ele já apareceu 2 vezes e ele é considerado um período de transição dentro da filosofia. Vai surgir ali as escolas, os estoicos, os epicuristas, os céticos. E aqui, meu queridão, aqui, minha queridona, é importante tu entender o conceito de ataraxia. Mas aí tu vai me perguntar, o que é ataraxia, Beethoven? Pensa comigo. Ataraxia era uma palavra muito utilizada naquele período para designar vida boa, vida tranquila, vida na paz, no sossego. O que os gregos queriam não era uma vida de estresse, de tumulto, mas era uma vida onde a tranquilidade, a serenidade, as coisas boas da vida pudessem ser conquistadas. A Idade Média é um período que já foi estudado lá no mundo História, no mundo Geografia, no mundo Sociologia, no mundo Filosofia. E hoje eu quero chamar a tua atenção porque na Idade Média a gente vai viver a era onde a razão ela estava submissa à fé. A fé é que norteava o conhecimento durante esse período. Então, é importante a gente entender que Idade Média é a supremacia da fé. Agora, tu vai me perguntar, faltando uma semana para a prova do Enem, prof, o que eu reviso? Aonde que eu concentro meu olhar? Aonde que eu vou revisar os tópicos fundamentais? E eu vou te dizer, meu queridão, eu vou te dizer. É no período moderno da filosofia, lá na modernidade, é lá que concentra os temas mais polêmicos, porque a modernidade vai falar sobre o advento da razão. A modernidade vai falar sobre o renascimento, sobre o iluminismo, sobre o humanismo e principalmente sobre o advento da ciência. E é claro que a filosofia não fica reservada à história. Nós vivemos épocas de grandes pensadores, nós estamos no período contemporâneo. E não são os filósofos funkeiros, apesar que seria bem legal, né? Nós estamos falando do período contemporâneo da filosofia, que é os dias em que nós estamos inseridos. Nós vamos ter os grandes sistemas políticos, nós vamos ter as grandes ideologias e um tema muito legal, as preocupações bioéticas que irão nortear essa época. Quando a aluna, ela chega e pergunta, prof,
Qual autor eu tenho que revisar faltando uma semana para a prova do Enem? Eu sempre digo que a prova do Enem ela não é uma prova que vai te cobrar o nome do autor. Ela não vai te trazer a teoria e vai perguntar essa teoria pertence a qual autor ou qual autora. Os caras vão te perguntar os conceitos. Eles vão te perguntar as ideias. Tu vai ter que entender, queridão, que conceito é maior do que o autor. Tu vai ter que entender que as ideias que norteiam o texto vão estar lá, ó, nas características implícitas naquela charge, naquela música, naquele texto. Uma dica bem legal, uma dica que pode te ajudar assim, olha, a arrasar nessa hora, é tu perceber que geralmente as questões elas vêm com texto 1 e texto 2. Esse texto 1 e esse texto 2, geralmente eles estão relacionados. Existe um texto falando sobre a ideia de razão, um texto falando sobre a ideia de emoção. Não precisa te apegar tanto ao autor, mas leia o texto atentamente, leia e perceba as características. Se tu consegues fazer a associação entre um texto e outro, vai direto na alternativa que mostra essa polaridade. O texto vai falar sobre A e o texto vai falar sobre B. Então, não te apega ao autor, te apega às informações que estão no texto. Um dos elementos que pode te deixar um pouquinho nervoso, um pouquinho nervosa, é quando a gente não consegue associar o conceito ao autor. Então, uma dica bem legal para essa hora é tu entender o seguinte: cada autor possui um contexto histórico. E para cada um desses contextos históricos existem palavras-chave. Período grego, período medieval, período moderno, período contemporâneo. A dica é ideia central, palavra-chave. Isso nunca vai te deixar na mão. Então agora vamos começar a falar sobre essas pessoas, esses homens e essas mulheres que podem aparecer na tua prova. Fica atento então com alguns nomezinhos e alguns conceitos que podem te ajudar. Esse dualismo entre Platão e Aristóteles volta e meia aparece, tá? Então assim, ó, a dica é o seguinte: lembra que Platão é racionalista. Então o cara vai falar sobre o mundo das ideias, o mundo inteligível, ele vai usar o mito da caverna. Platão vai ser aquele cara que vai defender o governo do sábio, enquanto o tio Aristóteles, ele é o quê? Ele é empirista. O hábito, a experiência, a vivência é que vai determinar o conhecimento. Para o Aristóteles, é muito importante que o homem virtuoso seja o homem mediano. Lembra que agora há pouco a gente estava falando do período helênico, o período de transição, aquele negócio da ataraxia? Pois bem, quero te chamar a atenção para uma escola que já apareceu. São os epicuristas. Ô, nomezinho difícil, né? Mas a ideia é muito tranquila. Os caras defendiam basicamente que quanto mais moderado você fosse, mais virtuoso você seria, mais ataráxico você estaria. Então a palavra-chave aqui é sempre a palavra moderação. Isso já apareceu e isso pode aparecer de novo. Eu quero te confessar uma coisa agora. Eu não sou muito moderado. Até por sinal eu já fui mais moderado. Mas agora, meu irmão, minha irmã, essa palavra moderação é uma palavra difícil pra gente entender. Eu confesso que eu não gosto muito daquela história eu lavo as minhas mãos. Acho isso um perigo. Mas é o seguinte, os estoicos gostavam. Então o estoicismo, eles acreditavam, queridão, que quanto mais apático você fosse, quanto mais indiferente você estivesse, mais seguro você estaria, mais virtuoso você seria. Então, o estoicismo também pode incomodar a tua vida. Um dos grandes xodós da prova do Enem, o queridão da prova do Enem, é Nicolau Maquiavel. Nossa, mãe, quando eu escuto isso, chega a me dar um frio na espinha. Por quê? Porque Maquiavel já apareceu mais de 6 vezes na prova do Enem, em momentos diferentes. Então, é um daqueles autores que vale sim muito a pena
a gente dá uma revisada faltando uma semana para a prova. Palavras-chave para a gente entender Maquiavel. Realismo é a primeira. Esse cara, ele não sonha uma cidade perfeita. Ele não sonha uma cidade ideal. Ele parte daquilo que ele vive. Ele parte do contexto em que ele está inserido. Então o cara é realista mesmo. Segunda palavra-chave que pode aparecer aqui é essa ideia de que os fins justificam os meios. Então, o homem virtuoso para Maquiavel não é aquele cara que é justo, ou honesto, ou bom. Virtuoso é o cara que se mantém no poder a qualquer custa. Quando aparece a palavra contratualismo, nós estamos falando sobre três grandes autores: Hobbes, Locke e Rousseau. Esses três autores, eles têm um elemento em comum que pode estar lá no texto, a ideia da origem do Estado. Em que exato momento o homem passou a viver em sociedade? Quando é que ele decidiu que ele disse, bom, agora então eu vou viver em sociedade? Hobbes diz que isso é por necessidade. Locke vai dizer que isso é para defender a propriedade privada. E o Rousseau, queridão, vai dizer que quando o homem passou a viver em sociedade, ele acabou se corrompendo. Existem autores e existem teorias que podem ser mais difíceis ou menos difíceis. O Descartes é um desses carinhas que, quando aparece, exige um pouquinho mais de ti. Então vale a gente lembrar algumas dicas. A primeira delas é que, para o Descartes, a dúvida é a mãe do conhecimento. O homem que se coloca numa postura de dúvida, o homem que se coloca numa postura de questionamento, ele vai alcançar a verdade em algum momento. A segunda dica é a ideia do cogito. Eu tenho certeza que tu já ouviu essa frase, eu tenho certeza que tu já ouviu esse raciocínio. Penso, logo existo. Isto é uma certeza. É nesse momento que todo conhecimento científico e toda verdade encontra um ponto fixo, uma verdade estável que vai dar origem a todo método científico. Eu quero te falar de dois autores agora que podem estar relacionados indiretamente na mesma questão: o Kant e o Hume. Fica ligado. Certo dia, o nosso amigo Immanuel Kant chegou numa biblioteca, pegou o livro do David Hume, começou a folhear esse livro e quando ele terminou de ler o livro, ele disse uma coisa fantástica: esse livro me acordou do meu sono dogmático. Cara, o que é um sono dogmático? É a saída da ignorância. É quando você abre um livro, quando você lê uma obra e aquilo te ajuda a compreender algo que você jamais havia entendido. Por isso, quando aparece essa questão do sono dogmático ou até mesmo do próprio Kant, lembre-se que por mais que o Kant tenha tido uma educação racionalista, ele vai respeitar as verdades do empirismo. Então nasce aí uma teoria bem famosa para a filosofia e que pode te ajudar na hora da prova. É o criticismo kantiano. Essa capacidade de conciliar as formas da sensibilidade e as formas do entendimento em uma única questão. Dentro do período contemporâneo, a gente vai encontrar alguns autores mais polêmicos, mais sociais, ideologias mais precisas. Habermas, Foucault, Sartre, a Simone de Beauvoir, que até já foi inspiração para um tema de redação. A dica é sempre essa: os autores contemporâneos, eles sempre irão olhar para a lógica pela ótica do indivíduo. O eu inserido na sociedade, o eu como um ser existente. Então a palavra existencialismo é uma palavra muito forte nesse período. As características da linguagem, elas vão estar muito presentes nessa época. E
obviamente, ao falar de Simone, ao falar do próprio Sartre, nós estamos falando do quê? Dos direitos sociais, né? Da oportunidade de viver em sociedade. E aí, meu amor, conseguiu entender tudo isso? Conseguiu lembrar da filosofia? Conseguiu lembrar de mim? Pois então, essa foi uma das aulas sobre os principais autores da filosofia e o que pode te ajudar naquela semaninha que antecede a prova. Então agora, revisa, assiste de novo, compartilha, manda tuas perguntas, que nós estamos aqui, todo mundo muito junto, para te levar até o topo do Enem. Até a próxima! Então agora chegou aquela hora maravilhosa que você vai se inscrever aqui, você vai dar o seu like aqui e você vai deixar os seus comentários, mandando suas perguntas, refletindo sobre o tema, dizendo o quanto eu sou lindo, maravilhoso e até a próxima!